Amados irmãos, mês da juventude, e nós estamos aqui com a missão também de trazer a palavra e falando do Evangelho de Jesus Cristo. Eu queria apresentar um texto. Esse texto é muito global, vamos dizer assim, dentro da Bíblia. Tem uma visão geral, tanto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, especialmente do Evangelho, os Evangelhos, e o Evangelho de Cristo Jesus. Os irmãos vão entender. O assunto do apóstolo Paulo era a pregação de Cristo e este crucificado. Paulo não tinha outro assunto. A Bíblia tem que ser cristocêntrica. A mensagem não é para falar de homens, é falar de Deus, do poder de Deus, mas fala também de homens que foram transformados pelo poder do Senhor. Paulo não chega a dizer: quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Deus pode mudar. Quantos creem que o Evangelho de Jesus Cristo pode mudar a pessoa? Sabe por que você crê? Porque você é uma experiência viva, uma prova viva disso. Você está aqui numa noite como essa, seria impossível, talvez em outro tempo, você está aqui hoje, você tem uma nova compreensão, porque Jesus Cristo, Ele entrou na tua vida e no teu coração. Há muitas pessoas que entram no Evangelho, mas o Evangelho nunca entrou nele. E essas pessoas oscilam, deixam a palavra, se escandalizam com qualquer coisa, saem, porque na verdade nunca o Evangelho entrou. Gostava da igreja até, gostava do culto, achava legal, e alguns se chamam até amigos do Evangelho. Já ouviu essa expressão? Fulano é amigo do Evangelho, ele gosta, mas não aceitou o Evangelho, não aceitou a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é a mensagem de Cristo. Veremos aqui o assunto de Paulo, Romanos capítulo 1, vejamos apenas 2 versículos, que vai nortear a mensagem desta noite, que vai falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, porque existe outro, inclusive hoje, outros evangelhos. A gente vai ver o apóstolo Paulo falando em suas cartas sobre que é maldição se alguém pregar o Evangelho além do que está proposto, seja anátema. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17, e eu chamo a atenção da igreja para esse texto. Romanos capítulo 1, verso 16, já está aqui projetado, vamos para a leitura. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Verso 17 da igreja, vamos lá? Visto que a justiça de Deus Pai querido, nós te louvamos, ó Pai, e agradecemos mais uma vez. A tua serva orou, pedindo pela palavra. Eu quero pedir pelos ouvintes da tua palavra, porque Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouvindo a tua palavra, Deus, é que, ó Deus, a transformação acontece quando o homem crê. Porque segundo a tua palavra diz que o Evangelho é teu poder, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Pai, a tua palavra diz que justificado, pois pela fé, nós temos paz contigo, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu Deus, estamos aqui pela fé, porque a tua palavra diz que o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então, Deus, como teu discípulo certa vez pediu, aumenta a nossa fé, para nós crermos na tua palavra, no teu Evangelho, ó Pai. Quantas experiências, quantos testemunhos, a tua doutrina, meu Deus, a tua vida, ó Pai, a vida do teu Filho Jesus Cristo, narrada nas páginas do Evangelho, o que aconteceu, ó Pai, suficiente, ó Deus, para a salvação do mundo todo, mas do mundo que crê. Mas infelizmente, ó Pai, o profeta Isaías já diz: quem deu crédito ao Evangelho? Quem deu crédito à nossa pregação? Infelizmente, ó Deus, quantos acreditam em tudo, mas não acreditam na tua palavra, não se prostram, ó Pai, até ouvem, mas não tem uma prática. E o Senhor também nos ensinou no Evangelho que é necessário não apenas ser ouvinte, mas praticante
gigante da tua palavra, Deus. Nos ajuda, Deus, a entender a revelação, o que o teu Espírito Santo quer falar conosco nesta noite. Obrigado por cada membro congregado, visitantes. Obrigado por aqueles que estão nas redes sociais também ouvindo a tua palavra, Deus. Abençoa esse púlpito, ó Pai. Mas não apenas esse púlpito, tantas e tantas igrejas no mundo inteiro, ó Pai, nesse momento, ó Pai, estão com o púlpito também aceso, pregando o evangelho da paz, ó Deus. Existe tanta mensagem no mundo, mas nenhuma transforma. O evangelho transforma, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meu Deus, nesse momento está sendo pregado o teu poder, ó Pai. Um milagre pode acontecer nesse lugar, ó Pai, porque prega o evangelho. Deus, a tua palavra diz que o surdo ouvia, ó meu Deus, tantos milagres aconteciam, o pão é multiplicado, o peixe também, as enfermidades também, meu Deus, os demônios batem em retirada por conta da pregação do evangelho, ó Pai, do evangelho da paz, do evangelho que transforma. Nos ajuda na compreensão, em nome do Senhor Jesus. A igreja pode dizer amém? O apóstolo Paulo tinha uma missão, a missão de anunciar a palavra. Alguém já disse, a gente também concorda, que é um dos maiores missionários do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu pelo menos a metade do Novo Testamento. E ele era um pregador, doutor dos gentios. Era aquele que anunciava a verdade da palavra do Senhor. Antes ele perseguia a igreja, ele não tinha entendimento, mas ele teve uma experiência com Cristo ressuscitado. E a partir daquela experiência, tudo muda na vida de Paulo. As coisas começam a ter sentido. Paulo começa agora a ter uma visão da verdadeira vida. É bom lembrar que o apóstolo Paulo era extremamente religioso. Sempre teve uma religião. Há uma confusão muitas vezes na mente das pessoas. Pessoas que são religiosas, mas na verdade ainda não tiveram encontro com Cristo. São religiosas, frequentam até a igreja, tem Bíblia em casa, tem tantas coisas, até oram, ou rezam, ou faz tanta coisa, mas ainda me parece que não tem uma experiência com Cristo. Quando a gente está consultando o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, os Evangelhos, a gente vai aprender muita coisa. A gente vai ver doutores da lei, mestres, procurando Jesus Cristo para entender o novo nascimento, por exemplo. Como é que um homem pode ser velho, sendo velho, nascer de novo? Porque não tinha compreensão. Eram pessoas extremamente religiosas. No capítulo 18 de Lucas, eu queria que o irmão colocasse aí, a gente vê essa passagem também no Evangelho, que nos chama a atenção. Lucas 18. Veja o que acontece. 18 de Lucas, uma experiência. E essa mensagem pregada no Evangelho nos chama a atenção, porque quando a gente fala do Evangelho, abrange a Bíblia Sagrada. A gente vai ver, por exemplo, no Antigo Testamento, tem um profeta chamado profeta Isaías, que ele é considerado, para os teólogos, o quinto Evangelho, porque ele fala do Cristo, ele fala da revelação, ele fala do servo sofredor, ele fala do que Cristo passou. Quem está lendo o profeta Isaías é uma revelação, parece até que está lendo o Evangelho. Ele fala daquele que se entregou por cada um de nós. Vejamos o que Jesus Cristo contou. É no Evangelho que a gente vai aprender a sua doutrina, é no Evangelho que a gente vai aprender a sua palavra. E diz assim, um certo homem de posição, e você vai ver, todos nós vamos aprender, você talvez já saiba esse texto, que tratava-se de um jovem extremamente religioso. Vejamos, um certo homem de posição, Lucas chama ele de príncipe, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Segura aí. Veja o assunto desse jovem, e ele vai ao encontro de Cristo, interessado pela vida espiritual. Era um homem que frequentava, a gente vai ver no próprio texto, o homem que conhecia já o que circulava na época. Ele era um estudioso da Bíblia, ele era alguém que lia a palavra, era alguém que frequentava culto, era alguém que guardava até o mandamento. E veja a conversa de Cristo com Cristo, como foi que aconteceu. Verso 19. Respondeu-lhe Jesus. Ele saudou Jesus, né? E um tratamento maravilhoso. Jesus perguntou, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele,
Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Verso 23 da igreja, vamos lá? Mas... eu vou repetir. Quando Jesus Cristo fez o convite para ele deixar a religiosidade dele, deixar de considerar as coisas que ele achava mais importantes, o seu patrimônio, bens materiais, ele ouvindo essas coisas, essas palavras, ficou como, igreja? Muito triste, porque ele era riquíssimo. Esse texto aqui, quando a gente vê o perfil desse jovem, todos os discípulos, depois inclusive desse texto, vai perguntar: Senhor, finalmente, quem é que pode ser salvo? Um rapaz educado, um rapaz religioso, frequentava uma sinagoga, respeitava o pai, respeitava a mãe, leitor já do que circulava do Talmud e da lei, era alguém que observava, e Jesus parece que é rigoroso e diz: ainda te falta uma coisa. Eu fico pensando, irmãos, e aquele rapaz, ele ficou triste. Quem sabe ele já dizia: eu já faço demais, eu estou acima da média. E quem sabe os apóstolos, quando ouviram essa conversa de Jesus Cristo com esse jovem, ficou pensando: meu Deus, um jovem tem um requisito, pré-requisito para ser membro de qualquer igreja. O que ele faz? Porque existem infelizmente tantos jovens dentro de igreja, mas são desobedientes a seu pai, respondem a sua mãe, são indelicados. Esse jovem tem uma atenção. Jovens que andam com a Bíblia e tal, mas não guardam os mandamentos, não frequentam a igreja. E esse jovem frequentava sinagoga, era religioso. E a gente percebe que o mundo de hoje, mais do que nunca, está cheio de religião. A religião não salva. Interessante que em 1988, eu fazia um curso na Universidade Católica, entrei no vestibular, em 88, e eu me lembro, é obrigatório na Universidade Católica, eu acredito que até hoje, é obrigatório fazer Teologia 1 e Teologia 2. Não sei se ainda hoje tem essa, mas geralmente, na minha época, tinha que fazer. E ali, eu participei de um seminário, teologia, e onde a gente se reuniu ali no bloco B, no auditório, muitas pessoas na área de humanas, e a gente ali escutando aquela aula, aquela palestra, uma pessoa muito preparada ali, trazendo aquele tema. E sabe qual era o tema? Eu nunca mais consegui esquecer. O tema da discussão era: Deus há muito tempo quis se desnudar, mas as religiões não permitem. Foi o tema. Deus quer se revelar, mas as religiões não permitem. Nunca a religião salvou. Eu gostei do texto. No ambiente ali, eu aprendi que realmente a religião, muitas pessoas são até religiosas, mas não têm intimidade com Deus. Pessoas que Jesus Cristo fala, que repetem, ele ensinou a orar. O evangelho é ensinamento, é doutrina, para aprender o que realmente Cristo quer nos ensinar e que possamos praticar. Vai orar, entra no teu quarto, fecha a porta, fala ao teu pai que está em secreto. O teu pai que está em secreto vai te responder. Você vai desenvolver uma vida com Deus. É muito mais do que ler 10 Pai Nosso e ler tanta coisa e dar 1 quilo de feijão a alguém e tal, e se sentir religioso. A religião, Jesus Cristo é muito mais do que isso. O evangelho fala de Jesus Cristo, que é o evangelho, que é poder dele para transformar vidas transformadas. E quando eu vejo essa palavra, irmão, eu fico pensando num sentido, o que é realmente o evangelho. Me permita aqui apresentar, eu creio que alguns já conhecem essa definição: o evangelho, boa notícia, boas novas. O evangelho, galardão oferecido de uma riqueza infinita. O evangelho, poder de Deus. Jesus Cristo ensinou isso através das suas parábolas. E aqui o significado do evangelho, boas novas, a Bíblia é chamado, tem vários textos aqui. E você pode depois, até você que está escutando, e pode estar gravada essa mensagem, você pode consultar Romanos 1:1, que vai falar, é o evangelho de Deus. O apóstolo Paulo chama. Em Tessalônica, no capítulo 2, versículo 9, ele também fala do evangelho, o evangelho de Deus, assim como a primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Mas ele também chama o evangelho de Cristo, Marcos capítulo 1, versículo 1, Romanos 1:16, 15, e aqui em Coríntios, no capítulo de número 9, versículo 12, o apóstolo Paulo, que pregava o evangelho, ele não se sentia, vamos dizer, se sentia privilegiado, mas não sentia que o evangelho, a pregação dele, é uma obrigação. Quem lembra do ID de Jesus Cristo?
lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. É bom a gente ler? Marcos 16, 15. Pregar o evangelho é uma ordem de Cristo. Veja se não é. Vamos lá, toda a igreja? E disse-lhes: ide por todo o mundo. Ele chamou seus discípulos, chamou sua igreja. E o evangelho, irmão, é uma ordem ou não? É uma ordem de Cristo pregarmos o evangelho. Mas sabe o que é que está acontecendo com a igreja? Muitos não estamos pregando o evangelho. A gente acha que o evangelho tem que ser pregado por um pastor ou por alguém que dá liderança. E você foi chamado para pregar a palavra. 1 Coríntios, varão. Veja aí, capítulo 9, versículo 16. 9 e 16 da primeira carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo fala o seguinte. Acho lindo esse texto. Vamos lá, todos juntos. Se anuncio o evangelho, pois sobre mim... Você percebeu que você está lendo aqui, o que nós estamos lendo? É uma ordem de Cristo a pregação do evangelho, da boa notícia, das boas novas, do galardão oferecido. Os anjos anunciaram o evangelho e queriam, e Deus confiou a nós a pregação do evangelho. Mas nem todos acreditam, outros nem todos estão pregando o evangelho. Aqui a gente vai vendo que o evangelho é também glorioso. Paulo fala isso em Coríntios, em várias ocasiões, da glória para pregar o evangelho. Dr. Russell Shedd, ele na Bíblia dele, se você observar esse texto em 1 Coríntios capítulo 9, e o versículo 16, ele vai dizer o seguinte, no rodapé: pregar o evangelho é uma obrigação de todos, querendo ou não. Pregar a palavra de Deus é uma obrigação de todos aqueles que um dia aceitaram o evangelho. Se eu perguntar aqui quem aceitou o evangelho, você entende, aceitou a Cristo. Eu evangelizei certa vez alguém na marinha, um oficial, irmão do diácono Moza, é capitão, e ele teve uma visita aqui a Moza, ele é Rio de Janeiro, e eu comecei a evangelizá-lo, Mozart também mostrando uma nova criatura, e ele ficou muito tocado. Ele veio para essa igreja aqui, no início dela, ouviu a mensagem daqueles dois jovens, que Jesus Cristo contou. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, chamou o primeiro para trabalhar na vinha, ele disse: eu vou, e não foi. E chamou outro para ir, ele disse que eu não vou, e depois foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Tudo isso é evangelho. É muita teoria. E ele escutou aquela mensagem, e ele no final apertou minha mão e disse assim: que vos parece? E ele ficou dizendo direto: que vos parece? Ele meditando a mensagem. Toda hora quando ele falava comigo: que vos parece? Eu disse: aí, que vos parece? É você. Ele entendeu bem a mensagem. Passaram alguns dias, o diácono Moza está por aí, Moza sabe da história. Aí ele ligou para Moza e ligou para mim: pastor Samuel? Eu disse: olá rapaz, como é que você está? Tudo bem? Eu agora sou Bíblia. Eu disse: você é o quê? Lá no Rio de Janeiro chama Bíblia. Agora eu sou Bíblia. Quem sabia disso? Você sabia disso? Alguns já... Exatamente. Eu agora sou Bíblia. E eu vou perguntar: quem é Bíblia aqui? Deixa eu ver. Nós precisamos da Bíblia Sagrada. É ela que nos orienta. Ela é a palavra de Deus. E ele cresceu. Foi lendo Bíblia, foi lendo Bíblia, foi lendo Bíblia. Sabe o que ele é hoje lá? É pastor. Pastor Alberto. É pastor que prega o evangelho, está anunciando a verdade de Cristo. Irmão, isso é lindo. Você já teve a experiência de pregar para alguém e alguém ser teu filho na fé? Você teve essa experiência de falar do evangelho e ver aquela pessoa que deixou a cachaça, deixou a prostituição, deixou a mentira, deixou, sabe, o mundo de ilusão, agora é uma pessoa de Cristo? Só o evangelho pode fazer isso. Já pensou aquela experiência, Jesus lá naquela cidade de Gadara, assim que ele desce do barco, aparece um homem endemoniado, assim ou não? Não é assim que a Bíblia diz? Uma legião, e ele ali caiu. O evangelho é transformação. Diga para Samuel: o evangelho é transformação. É para a gente não se enganar. Eu sou crente 10 anos, parece que não é não. Não parece. Você não prega, você não anuncia, você não testemunha. Porque muito mais do que falar é viver o evangelho. Alguém vai ver em você uma criatura transformada. Mas você, às vezes acontece que a Bíblia é quem diz, o próprio Cristo lá em Mateus capítulo 5, é no início do Sermão da Montanha, ele diz que nós somos o sal da terra e luz do mundo. Mas muitos não estão salgando, não tem testemunho, a luz não brilha. Não comenta no seu trabalho. Olha, a mensagem ontem falou do evangelho. O evangelho é poder de Deus. Foi a mensagem. E não comenta e não pesquisa. Não se aprofundam.
e não tem vida transformada. Aí não vai entender a visão do crente. Como é que numa chuva vai descer para a igreja? Vixe, meu Deus, não tem que fazer esse pessoal não. Isso é o dia de dormir. Tu vai para a igreja hoje? Vou. Nessa chuva, vou. Não entende isso. Mas o pessoal, quando está na vida, no mundo aí, no carnaval, chovendo, eles vão. Na quarta-feira tem saudade ou não? Quarta-feira ingrata, é ou não é? Mas o crente depois fica molendo. Está chovendo, Jesus. Jesus fica olhando para tu e para mim. Jesus, está chovendo. Ah, você não é crente de açúcar. É tão manhoso. Aquela mensagem, acho que foi para mim, eu não vou mais. Meu Deus do céu. Irmãos, a gente precisa ser mais, sabe, Bíblia. Mais Bíblia, pronto. Mais leitor da palavra. E começar a aprender que Cristo foi o mais que sofreu por mim e por você. No capítulo 13 do Evangelho de João, disse que ele foi levado para a cruz, ele nos amou até o fim, foi fiel até a morte e morte de cruz. É aquele hino, morri na cruz por ti. O que é que tu fazes por mim? Um dia eu prego, um dia eu faço um culto de gratidão, um dia eu culto de ação de graça. Irmãos, Jesus, Ele olha para mim, para você, está esperando alguma coisa de você. Porque Ele te deu potencial, Ele te deu vida, Ele te deu sabedoria. Você sabe entrar, você sabe sair, você precisa anunciar o Evangelho. Então o Evangelho passa essa experiência. Olha o que é que diz aqui, ó. O Evangelho da glória. Nenhum mortal, tem um hino muito bonito que fala sobre isso. Jamais viu a glória de Deus, senão homens que com intimidade com Deus se aproximaram tanto dele. E a Bíblia fala desses homens. Moisés. A Bíblia chega a dizer em Deuteronômio que nunca mais se levantou um profeta semelhante a Moisés. O que é que Moisés fazia? Falava com Deus como? Face a face. 40 dias de jejum, nem sei como é isso, é o poder de Deus. 40 dias e 40 noites. Quando ele desce a glória. Moisés é um homem diferente. Um homem que buscava o Senhor. O homem que tinha revelação, o homem que Deus falava com ele, face a face. Não, pastor, tudo é igual. Não é não, irmão. É homem, tudo é homem. Mas tem homens que buscam a Deus, tem homens que se consagram ao Senhor, tem mulheres, tem jovens que são consagrados, que lê Bíblia todo dia, que buscam o Senhor. Tem outros que não. Está lá, mas não lê Bíblia. Tem uma equipe que está lendo Bíblia. Uma jovem, eu posso falar sobre ela, que Paulo tem acompanhado, o diácono Paulo aqui da igreja. Ela está lendo, já parece que está no Novo Testamento, começou esse ano. A jovem Etienne, um abraço para você, Etienne, Deus te abençoe. É uma jovem cheia de limitações, mas aprendeu a amar a Bíblia, lê a palavra. E se você perguntar a alguém, a gente está no segundo semestre já, é no mês de julho, leu qual foi o livro da Bíblia? Aí fica aquele silêncio. Não, eu leio ali, acolá. Tem que ler a palavra. Cresce na leitura da palavra. A Bíblia diz que vem pela fé, vem pelo ouvir. Ler, meditar na lei do Senhor. Josué recebeu instrução de Moisés, instrução de Deus, que ele tinha que observar a palavra, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Ouve o que eu te disse, lê a palavra. Felizmente a Bíblia tem sido esquecida. E muitos já não lêem mais a palavra. Esse culto fala do Evangelho, da importância dele, o Evangelho da glória. Moisés, Elias, Isaías, Estevão. Jesus nos revela essa glória. Estevão morrendo, apedrejado e vendo o céu aberto. Vendo anjos de Deus. Ou será que a gente não crê nessa palavra? Certa vez um professor no seminário, ele disse algo que me chamou a atenção. Ele disse assim, vocês são seminaristas, tem gente que vem aqui, leva o ministério a sério, vão sair daqui pastores, compromissos com a igreja, compromissos com Deus, mas tem gente que só vive brincando, não quer saber. E se você vê um anjo, você está em oração, vê um anjo, não diz a ninguém, muita gente não vai acreditar não. Porque a pessoa passa a tarde inteira, às vezes, nas redes sociais, vendo televisão, a cabeça está turbinada de coisa que não tem nada de Bíblia. Vai ver o quê? Vixe, como que está demorando. Porque não tem mais alegria, não tem mais palavra, não canta um hino. Paulo estava preso ali, o Paulo que prega essa palavra, e ele cantava, e ele orava. A gente fica reclamando, fica murmurando, já não tem mais busca ao Senhor. É muita reclamação.
em vez de agradecer, em vez de orar, não vai crescer. Abusado, amuado. Tem culto de oração? Nada. É de 8 horas da manhã, Deus me livre. Deus me livre de oração, irmão. Irmão, nós precisamos despertar para isso. Porque quer crescer. E aqui fala desse evangelho da glória. Nem todos, infelizmente, aceitam isso. Lá em 1 João 1,14. Veja aí, varão. 1,14. João, o quarto evangelho. Olha o que é que acontece com quem aceita o evangelho. Veja se está acontecendo isso com você. Olha, 1 João, ó. E o verbo se fez carne e habitou entre quem? O verbo é Jesus, cheio de graça e de verdade. E vimos o quê? E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O povo que estava em trevas, viu o quê? Uma grande luz. O evangelho é revelação. Você pode estar aperreada. Você está aperreado, você dobra seu joelho, lê a Bíblia e ora, Jesus vai acalmando o teu coração, porque Jesus tem solução para o teu problema, para mim também. Jesus tem saída nessa noite, lê a palavra, vai orar, que Ele tem saída. Eu não sei como é fazer, também eu não sei, mas Deus sabe como vai fazer, e Ele vai te ajudar. Quem crê, diga amém, irmãos. Agora é preciso ler a palavra, é preciso os crentes ser mais Bíblia. E aqui eu vi outra expressão também, tá? O evangelho do poder. Nenhuma outra força tem o poder do evangelho. Há tantas pessoas que ficam impressionadas. Na Bíblia, por exemplo, quando a gente lê o capítulo 19 de Lucas, um Zaqueu da vida, ladrão fino, ou não era? Funcionário público, extorquia, ganhava bem, roubava todo mundo, quis ver Jesus um dia. Vocês lembram dessa conversa, desse texto? Ele subiu aonde? Numa figueira abaixo, numa árvore, e esperando ver o quem? Ver Jesus. Irmão, a gente tem que pedir a Deus visão. Aí lá vai Zaqueu, cheio de dinheiro no bolso, enrolando o povo. E por que ele subiu naquela árvore? A Bíblia diz que ele era de baixa estatura, sim ou não? Desde criança que eu escuto essa conversa de Zaqueu. Eu era aqui, Zaqueu pequeno, subiu na árvore, subiu. Tem até corinho, que eu acho que nem lembro pouco. E ele subiu naquela árvore. Aí quando ele olhou, ele veio, vou ver Jesus. Ah, irmãos, mesmo Zaqueu, na minha impressão, só com curiosidade, ele era um tributarista, alguém que trabalhava, cargo de confiança do governo romano. Ele falou, eu quero ver quem é esse Jesus. Sério que aquele Bartimeu, ceguinho da Silva, que o Bartimeu, arrancaram os olhos dele, o filho de Timeu. A gente viu hoje numa meditação, na escola dominical, na abertura hoje de oração. Aí ele falou, eu quero ver aquele cego que arrancaram os olhos dele. Está vendo? Oxe, como foi isso? Eu quero ver quem é esse Jesus. Eu tenho a impressão assim, que ele estava vendo os milagres acontecendo. Você conhece alguém que vivia todo troncho, mais pressão, todo troncho, e agora está andando com Cristo? As pessoas nem acreditam. Ih, rapaz, esse cara aí é crente, mas não acho não, viu? Porque não acredita no poder de Deus, não sabe que Jesus transforma. Jesus transforma, Jesus muda, Jesus tira o vício, Jesus tira aquela ideia da mente. Ele pode curar, Ele pode transformar. E Zaqueu lá daquela árvore, eu quero ver Jesus. E quando ele olhou, quem foi que olhou para ele primeiro? Que susto, Zaqueu. Eu acho que Zaqueu teve um susto. Ele pensou que estava escondidinho, ninguém viu. Jesus está te vendo como você chegou aqui hoje. Você não veio aqui hoje, nessa chuva? Pois Jesus trouxe você e está te vendo. E Ele tem surpresa para você na tua vida. Ele não quer que tua vida continue dessa forma. Ele tem algo novo para você. Ele faz uma coisa nova na tua vida. É o segundo semestre, é o primeiro domingo, e não vamos ficar do mesmo jeito. Vamos ser mais cheios do Espírito Santo, do poder de Deus. Lê o Evangelho e vidas transformadas. Queridos irmãos, o Evangelho é poder. Só Ele tem a virtude de transformar um pecador em um santo, um perdido em uma nova criatura, um malfeitor em um benfeitor, um inútil em alguém útil. O Evangelho tem esse poder. E aquele bom ladrão, que alguém chama bom ladrão, é ladrão. Ele na hora da morte, ele disse assim, lembra-te de mim. Ou não foi assim? Quando entraram no teu reino, Jesus olhou para ele e fez, hoje mesmo. Irmãos, comece a orar. Comece a clamar por Deus. É Deus quem vai te ajudar.
É Deus quem vai te dar uma ajuda. É Deus que vai tirar você dessa situação. Ele vai arrancar você da situação e vai dar uma vida nova para você. Você crê na vida nova? Jesus Cristo pode fazer isso na tua vida. Só Ele pode fazer, porque o Evangelho é o poder de Deus. Mas também eu tenho lido na Bíblia o Evangelho da graça. Presta atenção, eu falei do Evangelho da glória, o Evangelho do poder de Deus que transforma, que muda. Eu podia contar tanta história aqui, não só do passado, do presente, pessoas foram mudadas. Tem um casal na nossa igreja, que um dia ele pode até contar o testemunho deles. E eles não vão ter vergonha, porque era uma vida, hoje é outra. Isso não é só esse casal, muitas outras pessoas. Inclusive eu fui chamado para fazer uma visita a eles lá. Não vou dizer o nome, eles estão aqui, presente. E quando eu cheguei lá, já vi a zoada do pagode de fora. E até miudinho tinha, dançando miudinho, um bocado de coisa lá. Eu disse, eita, o negócio estava... Quem me chamou foi alguém da família deles. E eu fui lá. Ele já está rindo para mim, mas fica quieto aí. E era panelada, e era cerveja, era tanta coisa, era pitu. Eu disse, meu Deus, me trouxeram aqui, e agora? E eu fiquei assim, porque a gente chega, né? Aí pega o evangelho aí. Aí eu, boa tarde. Quem é esse? Ela olhou logo para mim. Hoje, ela faz sopa para mim todas as quarta-feiras. Não precisa dizer nome não, quero dizer não. Por favor, viu? Quem está entendendo isso aqui, irmão? Sabe o que Deus fez? Mudou a vida dela, a vida dele. Hoje são servos de Deus aqui. Hoje serve a Deus. Hoje vem de Malicuia, passa o dia na igreja. É dirigente de oração. É Jesus que faz isso. É o poder de Deus. É o evangelho da paz. E ali depois de pregar, ficaram todo mundo pensativo. Dias depois. Por isso que eu digo uma coisa a você. Tem aquele caso que você acha que é impossível? Prega. Ah, aqui não dá não. Aqui, esse aqui, porque o senhor não conhece. Prega. Porque para Deus nada é impossível. Aquela pessoa que você diz nunca vai ser, Deus vai lá e transforma. Jonas ficou perreado quando Deus mandou ele para os ninivitas. Ele fez aquele povo ali, Deus me vou não. Jesus, vá para lá. Sabe o que aconteceu? Se converteu 1 ou 2. A cidade inteira. Quando Jesus quer assim, Ele faz. Nem eu, nem você, nós pregamos o Evangelho. Nós não transformamos ninguém. Quem transforma é a palavra, é o Evangelho. Nós não temos essa competência. Não é da minha alçada que salvar ninguém. Eu não consigo, mas Jesus salva. Diga assim, Jesus salva. Digam assim, Jesus salva. O mais perdido pecador, envolvido em que for na sua vida, Jesus transforma. Jesus muda pensamento. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Você chegou aqui pensando uma coisa, o Espírito Santo de Deus está trabalhando, e você vai sair diferente nessa noite aqui, porque Jesus muda os pensamentos, Ele forma os pensamentos. Era Deus, isso é Evangelho, é novidade de vida. E aqui, meus irmãos, o Evangelho, o poder de Deus, só Ele pode transformar o pecador num santo. Aí olha quem está ali, misericórdia, é crente agora, tem gente que diz assim, olha quem é crente agora, aí o pau mete, ó. E agora pronto, é pastor, misericórdia. Muitos falam porque não acreditam. Tem aquela música, lembranças do passado vem, você lembra dessa música? Que querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder, e continuar ou não? Continuar a jornada e ver que o passado, por quê? Pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação para quem
está em Cristo. Sabe o que é que as pessoas dizem? Esse não tem jeito não, isso é diabo puro. Mas fez, irmã, pastor, meu marido, viu? Eu estou orando por ele vai morar. Mas eu estou orando para Jesus preparar e levar. Eu faço isso não, irmão. Eu estou orando para Jesus preparar, ó. Lavra, não aguento mais não. Eles pedem para Jesus salvar. Eu vou fazer uma pergunta aqui, irmãos vão me entender. Aqui no auditório, os irmãos. Talvez em casa você vai entender também um pastor. Quem hoje tem um marido que é uma bênção, não era antes, mas agora é. Deixa eu ver se tem alguém aqui para te chamar. Olha aí, olha. Mas vê ali, ó. Olha, eita. E ele está aí rindo, ó, mas só Jesus sabe quem era essa, né? Essa cocada, não é cocada, o pessoal chama, né? Mas Jesus transformou, sim ou não? Era alguém que te aperreava ou não? Mentia ou não? Mentia? Pastor, mentia tanto. O homem agora ele anda com a verdade. Ele agora canta em coral, mas vê mesmo. A irmã, de vez em quando eu vejo a irmã chorando quando o marido está cantando aqui. Eita lá. Se passares pela tal e tal, eu contigo estarei. Mas olha que aquilo ali só passava pela barraca. Agora está passando com Jesus pelos espios. Eu já ouvi, irmã, dizer. Só passava pensamento mal. Até chegou a bater em mim. Agora me ama, agora trata bem de mim. Agora eu sou sua esposa, é tanta alegria. Quem faz isso é o Evangelho. É o poder de Deus. É Jesus que faz isso. Uma certa vez eu vi o irmão dizer aqui no matinal: pastor, era um projeto falido. E agora Deus fez coisa na minha vida. Quem era eu e quem sou eu agora? É Jesus que faz isso. Deixa os homens se preparar aí, viu? Francisco está por aí, Francisco? Ah não, né? Mas o pessoal que está aqui, a gente vai cantar aquela música, Lembrança do Passado Vem, não é? É uma mensagem linda. A gente vai cantar essa música. Escuta aí, gente. E o Evangelho da Graça? O que é graça, irmão? É favor? Quem de nós aqui merecia essa salvação? Nenhum. Todos pecaram. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo em Romanos, que Deus encerrou a todos na desobediência para usar de misericórdia, né? Eu falei dos irmãos, mas tem irmã também que não era flor que se cheirava não, viu? O marido dançava na mão. Oxe, sofria. Mas pastor, a minha mulher agora está uma santa. Diz, então cultiva isso aí, meu irmão. Vá orando por ela. Deixa ela quieta na igreja, porque era coisa séria. E mulheres que tinham filhos, que davam tanto trabalho. E Jesus mudou. Você pode, eu não quero aqui indagar, mas quantos aqui tinham filhos, aperreavam tanto, hoje tem filhos agora andando com Deus. Andando para a igreja. Bonitinho, de paletó e tudo. Mas antes eram viver aperreando. O Evangelho da Graça é favor não merecido. Não merecíamos o amor de Deus, mas em Cristo Ele nos alcançou. E a sua graça, que é maravilhosa, maior do que o nosso pecado, ela é suficiente para nós. Tem um canto que o coral canta, eu acho bonito. Maravilhosa graça. Que maravilhosa. É imensurável, é sem fim. É maravilhosa a graça de Jesus. Ele mudou nossas vidas. Diga assim para seu irmão: realmente Deus é maravilhoso. Diga para seu irmão: é a mensagem do Evangelho, é poder de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, estamos chegando já ao final. O Evangelho da paz, também a Bíblia fala desse Evangelho da paz. É o Evangelho que pregamos. Haveria maior ventura que a paz? Os homens ainda estão em guerra, ainda não encontraram paz no coração, porque ainda não aceitaram o Evangelho. É o Evangelho que traz paz. É o Evangelho que traz mudança de vida. Só Jesus pode fazer isso. Não tem projeto de governo, seja lá onde for, que possa trazer paz no coração, se não for pela cruz de Cristo. É a cruz que nos liberta. É a mensagem da cruz. Eu sei que tem muita gente esperando em A, em B, em C. Espera em Jesus. Só Ele pode trazer a salvação. Só Ele pode trazer a verdadeira paz. Aquele que uma vez aceita o Evangelho pode cantar: eu tenho paz no meu coração. Estou passando por lutas, estou passando pela prova, mas eu estou dando glória a Deus, porque eu sei que Deus está tomando conta da minha vida. Não tem nada fácil. Eu estou aqui nesta noite, estou na prova, é desemprego, é enfermidade, mas eu sei que Deus cuida de mim. Isso é Evangelho. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, Ele cuida de mim. Isso é Evangelho. E por fim, o Evangelho da salvação. Esse é o Evangelho que nós pregamos.
Por isso chama-se boas novas. Não há novas mais gloriosas do que a salvação eterna para uma pobre alma. Que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. Fora do evangelho de Jesus Cristo, nenhum mortal, nenhum encontrará salvação. Fora do evangelho não tem salvação. As boas obras são para os salvos, mas não é boas obras que salva. Quem salva é Jesus. Pela graça sois salvos. Mediante o quê? A fé. Isto não vem de vós, é dom de quem? A salvação é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu quero dizer nesta noite aos irmãos: abrace o evangelho, por favor. Passe a amar sua Bíblia. Leia o evangelho. Eu tenho escutado testemunhos de expoentes, grandes nomes, que mudaram a sua vida em casa. Não foi numa igreja, lendo a Bíblia em casa. Encontraram a Cristo no seu coração. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu queria que a igreja ficasse em oração. E os homens, de uma forma reverente, viessem até aqui à frente. Peça licença e saia. Eu queria cantar essa música, irmão Francisco. Lembranças do passado vêm, que querem me fazer parar. E esses homens que estão chegando aqui, deixa eu contar uma história para vocês. Eram homens que tinham um passado que não, fora do evangelho. Tem um que está chegando aqui, um dia ele vai dar o testemunho dele. Bebia de manhã, de tarde e de noite. E hoje Cristo está aqui, está na vida dele, está com sua esposa, tem uma nova vida. Quem faz isso é Jesus, é o evangelho. Então nesta noite, você está ouvindo essa palavra, aceita Jesus Cristo. A nova do evangelho chegou aqui hoje. É Jesus que faz na tua vida. Sabe quem vai salvar, buscar o teu filho? É Ele, é Jesus. Sabe quem vai abraçar a tua filha? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e quem? E a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas nessa noite chegando aqui, escuta essa mensagem musical, e a igreja sentada em oração, escutando essa palavra, de homens que um dia estavam perdidos, mas foi achado. A mensagem do filho pródigo, se afastou, foi comer no mundo com os porcos, mas se arrependeu, levantou-se e voltou para Jesus. O pai estava esperando com os braços abertos, abraçou, o beijou e deu uma nova oportunidade. E disse mais: esse meu filho estava morto e reviveu. Está lá no capítulo 15 de Lucas. Ele havia perdido e agora foi achado. E Jesus nesta noite está chamando você. Você que é religioso, está chamando você para a nova vida. Vamos cantar essa mensagem musical para a glória do nome de Jesus. E a igreja também em oração, cantando. Vamos louvar o Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. A igreja sabe cantar, vamos lá? Lembranças do passado vêm, que querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Não é assim? E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, bastante poder para vencer. Aleluia. Continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Olha o que o evangelho diz em Romanos 8. Escuta aí, vamos lá.
nenhuma condenação há para quem está Acabou. em ti. Jesus salva, Jesus liberta. Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. A igreja fica em oração, os homens também. A mensagem do evangelho é simples, não é complicada. A mensagem fala que só quem salva é Jesus e que o homem está perdido. E sem Cristo o homem continuará perdido. Por isso que o evangelho de Cristo fala: aceite a Ele e volte para Ele. Só Ele pode salvar. E a igreja está em oração. Por favor, ore nesse momento. Não é um momento muito fácil. Tem alguém aqui que chegou e Deus está chamando de volta. Até seguia bem, mas depois alguma coisa que fez parar no meio do caminho. Mas Deus está chamando você nessa noite. Não precisa você vir aqui à frente. Estamos aqui com os homens, acabaram de cantar. Quem é você que estava afastado, mas a partir de hoje você volta? Faz um sinal que eu quero dizer: Deus te abençoe. Você tem coragem de fazer isso? Deus abençoe. Olha que coisa linda, ó. Isso é Jesus que faz, irmão. Quem é a segunda vida? A igreja está em oração. Condenação há para quem está. Jesus salvou a vida. Quem é a segunda? Cuja vida Você se afastou. Você pode dizer que é um religioso, mas você precisa ter intimidade com Deus. Precisa voltar para Cristo. Tem a segunda vida. Faz um sinal. Eu quero dizer: Deus te abençoe. E ora por essa pessoa. Amém. Olha ali chorando com lágrimas. É Jesus. 2 vidas para Jesus. Quem faz isso é o Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Coisa linda, né? Isso é evangelho. Chorando, entregando a vida a Cristo. Tem a terceira pessoa. Você está meio desanimado? Estava. A partir de hoje mudou tudo. Você volta, porque você é serva. Você é servo. Jesus salva uma. Coisa mais linda da igreja é isso, a mensagem. A gente constrói quadra, faz salão social, tudo isso fica. O mais importante são as vidas para Cristo. E hoje 2 vidas é o maior prêmio. É a palavra do Senhor. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua vida? Olha ali um junior levantando a mão, coisa linda. A igreja pode dizer amém, irmãos? Ele sentiu o desejo, amém, ali, ó. Ali de pé, glória a Deus. Que dele não lembra mais. Eu canto pra glória. Quem é a quarta vida? Canta, homem, vamos cantar. Nenhuma condenação. Nenhuma condenação há para quem está em ti. Quase que você não vinha hoje e veio. Quase que você não chegava aqui e chegou. Você já não vem para oração. Você já não canta. Está distante. Está na hora de voltar. São as provas investidas. Mas volte, se anima. Jesus está voltando. Toda a igreja de pé, por favor. Toda a igreja de pé. Para quem Está em ti, querido Senhor. Esses homens aqui em oração. Tem alguém voltando ainda. 3 vidas. Quem é a quarta pessoa? Eu quero, pastor. A partir de hoje eu quero esse evangelho. Esse evangelho é poder de Deus. Eu me afastei. Eu fui para o mundo. E o mundo dá flores, viu? O mundo engana. Você pensa que está bem, não está. Está bem quem está com Cristo. Eu nunca vi um afastado do evangelho dizer que está bem. Nenhum está bem. Nenhum que deixou a Cristo está bem. O nome será escrito no chão, porque abandonou o Senhor, fonte das águas vivas. Agora você tem a opção. Eu quero voltar. Tem a quarta pessoa. Aí você vai estar bem a partir de hoje, porque você pela fé voltou para Jesus. Toda a igreja orando. Quem é a quarta vida? Agora levanta bem alto, que eu quero dizer daqui: Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Quem é você
anda aperreado, dorme mal, acorda mal, parece que está tudo dando errado. Você precisa voltar. Jesus tem um plano na tua vida. Eu vou encerrar e vou orar. 3 vidas, que coisa linda. Mas tem uma 4ª pessoa que está numa luta, igreja. Você precisa orar. Quem é você? A 4ª pessoa. Eu quero dizer, Deus abençoe sua vida. Ninguém pode se esconder. Zaqueu pensava que estava escondido, e Jesus estava olhando para ele, lá em cima daquela árvore. E eu quero dizer algo para você. Na unção de Deus, Deus está olhando para você. Está na hora de você se voltar para Ele. Se tiver, não é por força nem por violência. Quem é? Igreja, ora. Quem é a 4ª vida? Em nome de Jesus. Não sai daqui da mesma forma. Tome uma decisão. Não se conforme com esse mundo. Esse mundo não te ama, é mau. Ele engana. Quem ama você é Jesus. Vou orar, mas eu queria saber se tem a 4ª vida. Já podia estar satisfeito com 1, irmão, com 2, com 3, mas você está aqui. E Deus está chamando você nessa noite, para você se consagrar mais ao Senhor e se voltar para Ele. Não vale a pena ficar longe de Cristo. E agora eu vou orar. E pode ter certeza que é a última vez que eu pergunto nessa noite. Que Deus lhe dê mais uma oportunidade. Eu perguntar porque Deus está falando com você. É uma luta, mas você pode fazer isso. Eu não posso fazer por você. Você pode fazer. Tem a 4ª vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe aqui, ó. Uma jovem aqui, ó. 4 vidas para Jesus. Quem faz isso é o Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa noite. O Evangelho é salvação para todo que crê, ó Pai. É a Tua palavra, Deus. Não é a eloquência do pregador, não é o conhecimento, ó Pai, os títulos, nada disso. Porque eu tenho visto na Tua palavra homens pescadores, leigos, ganhava multidão porque pregava o Evangelho. E o povo dizia: esse homem andava com Jesus. O Senhor faz isso porque é o Senhor quem salva. Agora, quando o homem crê, o Evangelho é para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. 4 vidas nesta noite, ó Pai, disseram assim: eu creio. Levantaram sua mão em sinal de reverência, que entendeu a palavra e recebeu o chamado. 4 vidas para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Escreve esses nomes no livro da vida, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque ainda hoje o Senhor salva. O Senhor não mudou. Tu és o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E o passado ficou para trás, porque o Senhor agora está fazendo coisa nova nessas vidas, ó Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Obrigado pela igreja que ora, pela igreja que intercede, e é o Senhor quem salva, que prega o Evangelho, ó Pai. Louvado e exaltado para todos sempre seja o Teu santo nome. A glória é sempre para Jesus, as alegrias é da igreja. Até o céu está em festa nessa noite, porque o céu fica em festa quando alguém se volta para Cristo. É o que diz a Tua palavra, ó Pai. Pai, obrigado pelo domingo, Pai. Tanto esforço, trabalho, e a recompensa vem do Senhor. Noites, ó Deus, com essa noite, chave de ouro, pessoas aceitando a Cristo como Salvador. Obrigado, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa sustentar essas vidas, escrevendo o nome dela no livro da vida, e que nunca jamais em tempo algum se volte. Sai do Teu caminho, ó Pai. Obrigado. Uma noite de salvação para a glória do Teu nome. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Uma noite de bênção, de paz.